Fala, galera! Oh, lindezas! Que beleza isso aqui. E agora é hora do PCV. Né? PCVV ao negócio. vivo, prometemos, cumpriremos. Vamos começar com um brinde, né, Edu? Começar com um brinde, né? Aê, cheers! Cheers! Primeira coisa, a gente tem uns prêmios aí pra dar, né, mano? A gente tem vários prêmios. Tem prêmios. Aliás, um deles esse aqui vale, né? Que é o primeiro prêmio, vai pra primeira pessoa que comprou ingresso pro XP. Quem aqui comprou ingresso Em dezembro. em dezembro? Caramba. É pouquíssimo, gente. Mas tem um. E um de vocês foi o primeiro a comprar esse ingresso. Quem Alguém será que imagina foi? que é o primeiro? Quem imagina que é o primeiro? Você, sou eu. Qual é o seu nome? Guilherme o quê? Será? Será que é o Guilherme? Olha que coisa linda. É uma caneca que ensina você a falar inglês. Ó. Você pergunta, toma um gole e... Dependendo do que tem dentro, Toma você um fala gole. mais rápido ainda. Então, Seguinte, então o ganhador que vai ganhar o quê aqui, mano? O que essa pessoa vai ganhar? Uma caneca lenda? a caneca lenda ou essas bolachas O lendas. que vocês acham que o ganhador desse primeiro Guilherme, ingresso se ganha? fosse você, Mentira. dia 21 você comprou. Vem Não cá, bate ele no tem povo. ali, ó. Se você tivesse ganhado, você ia querer ganhar as bolachas ou a caneca? Será? Será que foi você? Será? Não foi você sim. Parabéns! Guilherme. Aê, Tirar obrigada. isso aqui, né, gente? Tá ficando quente. Aqui, ó, comprei 21 às 7h11 da noite. Caraca, velho, você é loucão, velho. Comprei. Esse é o cara, velho. Você tá 7 vendo, e 11, velho. Caramba, ele Pô, tem velho, ali Parabéns, decoradinho. velho. Mas é o seguinte, a gente pensou assim, o que a gente faz pra esse PCVV, né? Porque é um PCVV de 10 anos de Dublin, gente. 10 anos. E aí a gente começou a pensar, cara, vamos começar a contar um pouco, às vezes, de Da 10 anos história. atrás. A gente conta o que a gente mudou, assim, enquanto pessoa, né? O que a gente mudou, o que Né? a gente fez de diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu fui pra Irlanda com uma pessoa, não fui sozinho pra lá. Eu fui com um amigo meu, a gente juntos começou esse negócio que não tinha informação e começou esse negócio que chama Dublin hoje. Então, Uma pergunta. Alguém sabe o nome do amigo do Edu que foi com ele? Aê! ó, ouvi um grito ali já de Homero. Então, Homero. queria chamar pro palco aqui, Homero! Homero! Aê! E aí, mano? Aê! Vamos lá. Tem um microfone aqui pra ele? Não. Mas é o seguinte, Má, então, Eu vou acho que entrevistar você vocês. tinha que entrevistar a gente. Vou. Eu vou sentar aqui. Entendeu? Sentei. Ah, eu vou sentar aqui então. 10 anos atrás, vocês embarcaram para Irlanda para fazer intercâmbio. Mas eu queria saber por que vocês decidiram fazer intercâmbio? Como que foi essa decisão, assim? E desde quando vocês se conhecem, pro pessoal saber um pouquinho da história de vocês? Assim, ele morava no mesmo quarteirão ali que eu, a gente, só que Interlagos. Interlagos, lá nos Cafundós de Interlagos. E daí, em determinado momento, ele se mudou e daí ele voltou. Quando ele voltou, eu não lembrava dele. Sabendo a verdade, eu não sabia que ele era ele, mas A ele gente veio... não é muito, porque a gente quando é criança é meio, né, foda-se. Se Sim. perdeu um amigo, perdeu. Exato, tipo, não lembrava. E daí, tipo, ele foi estudar na minha sala. E daí foi que eu comentei isso com a Mana, com o Xia ali, eu não sei se o Edu vai lembrar Contou. disso. Eu fingi Pra mim- que não sabia. Agora. Não sei vai. se A primeira vez que falou de morar fora, ou de fazer qualquer coisa assim, o Edu falou na aula, a gente conversando baixinho ali, e falou assim, morar nos Estados Unidos, a gente começou a desenhar como seria o nosso quarto, tipo a pizza jogada no chão, o violão jogado e tudo Aposto mais. que era bem assim. Essa Eu não foi, lembro disso. essa foi o primeiro momento. Caraca. E Quantos daí, anos vocês tinham? a gente tinha 15, 8. 16, Que agora tô com 18. tipo Aham. isso. E daí depois disso, tipo, o assunto meio que morreu por anos, assim. E daí uma amiga minha foi da faculdade, ela bloqueou a faculdade, foi para os Estados Unidos e voltou. E daí a gente foi pro bar, tipo, primeira vez que ela voltou, a gente foi pro bar, ela contou. Daí eu falei, caramba, a gente tem que voltar com essa história. Daí eu voltei, falar com o Edu, ele falou, putz, eu também tô na mesma pegada, não lembro de onde que ele tirou. Incrível. E ele falou, putz, vamos organizar e, meio que a gente brotou definiu a data. Irlanda, né? Não sei, foi um negócio meio que surgindo, assim, né? Não, a gente começou, acho que começou o tradicional, falou, vamos para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, padrão, assim, e acabou descobrindo que a Irlanda era o nosso destino. Pra né? lembrar que em 2008, o Facebook mal existia no Brasil, tinha, sei lá, 200 mil usuários no Brasil, não tinha youtuber, não tinha blog, não tinha página no Facebook, não nada. tinha classificados, não tinha grupo, não tinha nada disso. Então era a informação que alguém falava no Orkut e você lia e achava que aquilo era verdade. Então a gente não tinha muita coisa consolidada para falar, putz, é aqui que eu vou e tô definido, eu vou pesquisar tudo isso. Não tinha isso, não, uma base assim disso. Não, e eu lembro muito que a gente decidiu fazer o blog.
Acho que o Edu tinha um site pessoal dele, eu tinha um meu também. Não vamos divulgar, porque tá lá ainda. Já tá na fora do internet. ar, já tem uma pornô japonesa agora lá. No lugar, né? O cara, seu site foi hackeado. Eu fiquei, nossa, fudeu. Aí fui ver o site que eu nem uso mais lá. O que acontecia no Orkut, na época, é que tinha um grupo de pessoas que estavam na Irlanda e que ficavam falando mal da Irlanda, que era difícil, que era ruim pra caramba, que era muito frio, que era difícil arrumar trabalho, etc. Incentivou a gente, né? Com um monte de coisa. Assim, foi a hora. Assim, por que essas pessoas estão falando esse monte de coisa, né? E daí a gente conversou e falou assim, putz, vamos fazer, mas justamente para olhar, assim, independente do perrengue, olhar o lado positivo da coisa. E foi aí que a gente decidiu, né? Sim. Então, assim, na verdade, entre vocês terem a ideia pela primeira vez, até vocês realmente falarem, não, vamos fazer intercâmbio, começarem a pesquisar e ir, foram anos aí. Foi entre o primeiro pensar, assim, a ideia de vamos morar fora, muito tempo. Porque, às vezes a gente fica meio nervoso, né? A gente pensa, putz, eu queria fazer intercâmbio, mas é impossível, eu não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir. Essa não é a mentalidade certa para começar, gente. Porque, assim, às vezes demora. Tipo, desde que eles tinham 15 anos, falavam disso. Eu também, desde que era criança, queria morar fora. Eu fui aos 26, eles foram um pouquinho 23. antes. Mas, assim, às vezes demora, mas tudo acontece na hora certa. E tem que pensar positivo. E tem uma coisa interessante disso que você falou, da ideia de você fazer alguma coisa e efetivamente fazer, que é a maior distância que existe de tudo, porque você tem uma ideia, é muito fácil. É muito fácil falar, putz, e se a gente fizesse um Netflix de futebol, que a pessoa não precisa pagar o pay-per-view e ficar tendo futebol igual a Netflix? O Edu queria uma muito ideia isso. super legal, porque eu fico pensando em fazer isso porque não tem futebol pra ver lá fácil. E aí eu falei, por exemplo, que legal, mas e pra executar, e pra efetivamente você parar e pensar como você vai fazer aquilo e efetivamente fazer, é um passo muito longo. Então, só ter uma ideia, quero morar fora, é muito fácil, então não tem essa ideia. Agora... Sabe o que foi muito importante para mim, assim, e eu falo isso para tudo na vida, assim, foi definir uma data. Porque eu lembro quando a gente conversou isso, a gente falou, olha, a gente, por algumas razões pessoais, a gente falou, olha, vai ser no primeiro semestre de 2008, e daí um pouquinho depois a gente falou, não, vai ser abril ou maio. E daí disso, ele falou assim, não importa o que aconteça, a gente vai viajar nessa data. E daí, tipo, virou uma parede. Assim, tudo que... Então, para mim, eu tomei isso como um aprendizado, assim, para a vida. Então, tudo que eu coloco para fazer, eu falo assim, cara, não importa o que aconteça, nessa data, vou fazer alguma coisa, cai a caneta, eu vou pegar a caneta, eu vou fazer o que quer que tenha que ser. Engraçado que tem a ver com o XP mesmo, porque esse evento aqui, quando a gente foi fazer a primeira vez, quem tava... Bom, tem uma galera que já falou que tava no primeiro XP. Foi meio que assim, a gente fazia Dublin Encontro, que era no bar, tomar cerveja e conversar. A gente falou, mano, vamos fazer uma coisa mais legal, mais, sabe, que as pessoas possam perguntar, que elas tenham... Porque nos Dublin Encontros não dá tempo de perguntar nada, né? Fica muito caos de cerveja e tal. Não que a gente fique bebendo que tá cair, é mais porque é muito bagunça, muito cheio, muito... É que não dá pra conversar com todo mundo e não tem essa chance de vocês assistirem palestras e tudo mais. Isso, a gente queria ter um negócio mais assim, uma experiência, assim, vocês conversarem com pessoas que já moraram, que moram fora, falar com agência, falar com universidade, com escola. E aí foi a ideia do XP, mas foi um ponto que o Mero falou, que fez acontecer, é justamente isso, a gente colocou uma data e um lugar. Então, se você pensar no intercâmbio, é um destino e uma data. Falou, vamos para Dublin em abril. E, porra, é isso, vai ter que acontecer. Vocês chegaram lá 10 anos atrás, né? Eu cheguei lá 7 anos atrás. O que vocês acham que é diferente de quando vocês foram para quem está indo agora? Tipo, vocês já falaram, por exemplo, era muito difícil encontrar informação, sabe? Como que foi essa chegada sem ter nada? E como que vocês acham que é hoje para o pessoal, que é mais fácil para eles? O que mudou? Cara, eu vejo... O que o eDublin, né, como ele evoluiu, se transformou, e até as coisas que vocês levam para as feiras de intercâmbio, de colocar óculos de realidade virtual e tudo, e você vê um monte de vídeo, a gente não chega... Assim, tem um lado positivo e o lado negativo, né? Tem o lado que... Imagina as pessoas chegando, e quando eu vou fazer alguma viagem, chega num lugar, você já tem muito uma expectativa e já sabe muito para onde ir, né? Quando a gente chegou, assim, a gente não tinha muito essa referência. E eu lembro de uma situação bizarra, assim, que a gente chegou, tipo, o primeiro, segundo dia, e, enfim, sem celular, né, sem smartphone, sem nada. Nossa, a gente, é verdade, não tinha smartphone. não tinha, a gente tinha acabado de lançar o iPhone, né? Não tinha Google Maps. Não tinha, ele até tinha, mas não tinha no celular, né? A gente andou pelas ruas, assim, a gente deu uma volta no quarteirão, e a gente parou numa esquina e falou... Caramba, onde a gente está? E daí um brasileiro que estava lá viu a gente tipo, viajando na maionese, não sabia para onde ir, e falou, putz, para onde vocês querem ir? Ele falou, não, é para Trinity College. Não, é para lá. Daí, tipo, tá bom, assim, tipo... Mas a gente chegou muito sem referência. Então, essa experiência, e assim, independente do que se vê hoje,
em qualquer canal, você vai ter essa experiência, mas eu acho que o que muda é isso, você chega muito mais preparado nesse primeiro momento e o acesso à tecnologia que você chega na frente de um lugar, putz, como é que eu faço? Você consegue resolver o problema, né? Um outro exemplo disso que foi engraçado é que a gente não tinha noção do que é centro da cidade, o que não é, o que é longe, o que não é, o que é caro, o que não é, que hoje é muito mais, né, você tem essa informação. Verdade. E a gente foi alugar essa casa para morar com 2 irlandeses, porque a gente queria morar com o irlandês pela experiência, né, tal. E a gente tava num quarto que é minúsculo o quarto, era o tamanho da cama. O tamanho desse sofá, tanto né? que uma das malas ficava do lado de fora, assim, né, entre as camas, e a outra ficava guardada, porque não era, era o espaço, era aquilo. E a gente pagava uma grana, a gente pagava 350 euros cada um. 10 anos atrás. 10 anos atrás, numa casa que tinha vários lixos fudidos, suja, aí um caos. E a gente achando que aquilo era o máximo. Tipo, meu, é isso, né? É assim mesmo, essa é a realidade. E a gente está no centro, e a gente estava 40 minutos andando no centro, 30 minutos. E isso era a nossa perspectiva. Aí hoje você tem isso, né? De saber o que é longe, saber o que é caro. Sabe o que é Dublin 1, Dublin 2, né? Que está ali no centro. E consegue ter ideia melhor de onde você pode buscar acomodação. Vocês chegaram lá, vocês não sabiam nada. Mas tem uma coisa, só para voltar no ponto da mudança, que a gente não quer falar que ficou mais fácil agora. Porque o pessoal, não ficou mais fácil. Não é mais fácil, só está diferente. Porque lá você não tinha acesso à informação, mas você tinha várias coisas que você mesmo desbravando conseguia fazer, né? Até a questão de acomodação era mais barato, mesmo que a gente não sabia e pagava caro. Mas hoje tem outros desafios que vocês têm. Mesmo vocês sabendo essa informação, às vezes você achar uma acomodação é mais difícil, mesmo sabendo como procurar já. Então mudou a forma de você ter o seu desafio de intercâmbio. Você achar que sabe também é um problema. É. Você achar, não, estou tranquilo. Eu sempre falo que excesso de confiança ou muita falta de confiança dão exatamente o mesmo problema, assim, né? Você acaba fazendo bobagem. Sim. Exato. E o que vocês acham, assim, que... Principalmente o Homero, que foi para a Irlanda, voltou, que hoje já construiu sua vida aqui e tudo mais. O que o intercâmbio fez mudar na sua vida? Como que isso te mudou enquanto pessoa? Para mim, o intercâmbio, assim, tudo que é viajar, mas principalmente o intercâmbio, para mim, ele redefine parâmetros, assim, né? Eu cresci aqui, tinha viajado só uma vez para fora, mesmo assim a trabalho. E quando eu fui para lá, uma das coisas que foi muito forte, né, aqui a gente tem no Brasil uma cultura muito de olhar e julgamento das pessoas. A gente acha que as pessoas estão sempre julgando a gente e a gente sempre está julgando os outros. E na Europa, acho que o que eu percebi era que esse julgamento, as pessoas não estão preocupadas com a sua vida, assim, e vice-versa, não estão preocupadas com o que você pensa dela. E isso para mim foi um impacto muito forte, no sentido de, assim, gente, tudo é possível e tudo é permitido, assim, né? Olha, se a pessoa está fazendo isso e está bom para ela, tem uma frase do Lincoln para mim que eu sempre lembro dela, que é um negócio muito forte, assim. Fala, você, sobre as mesmas condições, seria exatamente igual àquela pessoa. Então, assim, quando você olha e pensa, putz, essa pessoa é de um jeito ou de outro, assim, putz, será que se eu tivesse tido o mesmo estudo, os mesmos pais, a mesma família, os mesmos amigos, eu seria exatamente igual? E isso para mim foi muito forte. E uma outra coisa que foi muito, muito forte foi a questão do resgate ou da consciência de ser autossuficiente. Eu saí daqui muito, apesar de ser família de classe média, não fui filhinho de papai no geral, assim, mas eu tinha tudo, eu tive acesso a tudo, né? E quando eu fui para lá, eu tive que resolver tudo sozinho. Eu paguei o intercâmbio. Então isso me deu uma sensação de que eu era autossuficiente. E o eDublin, quando a gente começou, me resgatou uma outra coisa, que eu sempre gostei de escrever. E através do eDublin eu voltei a escrever. E essa autossuficiência se tornou assim, eu consigo ser autossuficiente como pessoa, posso criar um negócio com uma coisa que eu gosto, que é viajar e escrever. Então, para mim, foi realmente uma mudança de perspectiva muito grande, de como eu enxergo as pessoas e de como eu me enxergo como potência de fazer o que eu quero fazer, né? Então, quer falar um pouco também agora do seu projeto? Que você tá... Eu saí do eDublin em 2013 e o Edu vem tocando lindamente, não à toa esse evento aqui, né? E logo que eu saí, eu já comecei a falar assim, como é que eu faço outro, né? E vou começar outro. E logo depois eu fui fazer uma viagem de férias, comecei a escrever sobre essa viagem de férias, comprei domínio, e hoje já tenho 2 anos e meio, um pouco mais, com o site que é o intercambioviagem.com.br. Falo sobre intercâmbio, tenho dicas sobre intercâmbio em geral, tenho um pouco mais de detalhes sobre Irlanda, não tanto quanto o eDublin, obviamente, por causa do meu histórico, e conto também as minhas experiências nas viagens, né? Obrigado, Homero. Valeu. Obrigada, valeu. palmas. Valeu. Obrigada.
Alguém, aliás, tem alguma pergunta que você quer fazer pra gente? Opa, peraí, tem um microfone ali, tem que ir no microfone. Opa! Primeiro, gostaria de agradecê-los e parabenizá-los pelo eDublin e por esse evento maravilhoso, por todo o Obrigada. trabalho que você tem feito. Obrigado mesmo. E agora eu vou fazer uma pergunta que o Edu faz muito nos vídeos, que eu acho que todo mundo aqui já viu, que é o que o Edu e a Má de hoje fariam pro Edu e pra Má antes de embarcarem? Eita, por quê? Olha só. Quer me emocionar aqui no palco. Ai, meu Deus, por favor. Eu não, vou depois. Tô aqui. Então, tem algumas perguntas que eu vou tentar amarrar isso e se você achar que não respondeu, depois a gente conversa mais. Mas eu acho que eu mudei muito enquanto pessoa de quando eu saí do Brasil e onde eu tô hoje. Não só na questão de amadurecer enquanto, né, você tá mais velho e tal, mas eu acho que o fato de eu ter vindo de uma... Eu era muito rebelde, assim. Minha família sabe que eu não era muito fã de coisas de família, não tava nem aí, não dava atenção pra eles, não queria fazer nada com a família. Eu era um cara muito desligado disso e isso foi uma coisa que até me facilitou, digamos assim, ir pra fora sem ter essa preocupação de, sabe, saudade. Porque pra mim era assim, meio foda-se, sabe? Não importa. Eu era bem assim, eu era bem um mala mesmo. Só que ao mesmo tempo, eu ter passado toda essa experiência de ter que fazer tudo por conta, sabe? E ter que redescobrir as coisas e ter que me reaprender pra mudar. Eu me formei como designer e não faço nada com design, nada. Não tem nada a ver com o que eu faço. O IW não tem nada a ver com design, por exemplo. E tudo que me fez mudar enquanto pessoa, enquanto carreira, enquanto aprender a respeitar a cultura e principalmente entender e aprender a valorizar a sua família, porque tem coisas que a gente não valoriza porque a gente está fora há muito tempo, aliás, está morando aqui há muito tempo e esquece. Às vezes o sol, é absurdo assim, a gente vê o sol, a gente deita num cantinho de frestinha de sol, assim, nossa, tá vindo o sol aqui, vamos ficar aqui. A gente e o Danone. É tudo, assim, e você começa a mudar enquanto pessoa, você começa a valorizar coisas que você não valorizava. Então, eu hoje, se me encontrasse ali, eu ia falar, valoriza mais as coisas que você tem, por menores que sejam, porque você tem elas. A gente fala que, mas eu tô numa situação pior. Ninguém aqui tá numa situação ruim o suficiente que você não tem comida em casa, você não tem o que comer, você chega em casa, não tenho dinheiro para comprar uma comida, ou não tenho nada para dar pro meu filho, ou minha mãe não tem nada para dar para mim. Eu acho que ninguém aqui está na situação onde não tem onde dormir. Você tá, sabe, se tá frio, você ter uma coberta, se tá calor, você ter como se refrescar. Eu acho que ninguém aqui tem esse problema, então vocês têm que agradecer muito a Deus, a gente agradece muito por isso e eu acho que vocês, assim, eu acho que eu teria que me agradecer mais e valorizar mais o que eu tinha naquela época, porque eu não valorizei. Falou bonito. A minha situação diferente do Edu, é um pouquinho o contrário. Eu sempre... E eu vou tentar falar sem chorar, não prometo que vai dar certo. Eu sempre coloquei todo mundo na minha frente. Então eu atrasei o meu sonho, eu adiei o meu sonho demais por causa de qualquer coisa que tinha. De alguém ou de alguma coisa, ou do meu trabalho. Eu sempre coloquei as coisas na frente do meu sonho. Então por isso que eu saí daqui só com 26 anos. Demorou pra eu ir embora. E eu queria fazer intercâmbio desde muito, muito novinha. Então assim, o que a Má de hoje diria pra Má de lá de trás foca no seu sonho, sabe? Às vezes é importante ser um pouquinho egoísta e pensar um pouquinho em você e seguir atrás das coisas que você almeja, que você quer. E quando você chega lá, eu errei de novo, você tem realmente, e é uma coisa que eu sempre falo, quem já viu palestra nossa antes, ou quem já teve no XP1, eu sempre falo isso. Chegando lá, não fique na sua zona de conforto. Eu, de certa forma, fiquei um pouquinho, saí, mas fiquei um pouquinho, queria ter saído mais da minha zona de conforto. Então, assim, quando estiver lá, sabe, de verdade, assim, se joga mesmo pra fazer as coisas, sabe? Não fica vivendo as coisas que são fáceis. Vai viver as coisas difíceis também. Não é que eu não tenha passado por dificuldade, todo mundo passa no começo, todo mundo vai fazer um monte de coisa difícil e não é fácil. Mas eu acho que, assim, vale você realmente, sabe, entrar de cabeça e se dedicar 100% para aquilo, porque você já está dando um passo gigante na sua vida, de você sair daqui para um lugar totalmente desconhecido, onde você, na maioria das vezes, não conhece ninguém. Então, assim, viva aquilo 100%, sem medo, sabe? Deixa o medo para trás, porque não vale a pena ter medo. O medo te reprime, o medo te faz deixar de fazer coisas que são boas para você, que vão te ensinar e te fazer crescer. Então, o meu conselho para a Má Antiga e para vocês é para seguir atrás do sonho de vocês e sair da zona de conforto e não ter medo. Fazer mesmo com medo, porque vale a pena. Por falar em medo e falar em fazer coisas assim, 26 anos é tarde, às vezes 26 anos, sei lá, é cedo, né? Só, Acho que não existe essa coisa de cedo ou tarde. Mas a gente, para falar um pouco mais dessa coisa de fazer coisas que você nunca viveu, eu queria chamar aqui no palco o Tavião, que é do canal Coisas que Nunca Vivi. Aê! Tavião, vem pra cá.
Qual a cerveja? Aí. Prazer, eu sou o Otávio. Eu acho que isso é legal de você responder quem você é sem dizer com o que você trabalha. Boa, hein? É um grande desafio. E eu estou mais ou menos nesse momento, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Coisas que Nunca Vivi, eu evitava viver, onde eu me proponho a fazer coisas pela primeira vez. Uma das que eu me propus mais recentemente foi sair do meu emprego, eu trabalhava no Google, para cuidar da minha cabeça e do meu corpo, que senti que negligenciei por 15 anos que eu trabalhei, sem nunca ter tirado férias, sem nunca ter parado para nada, e vi que isso teve um custo bem grande no meu corpo, na minha cabeça. O meu momento agora é, acho que não ter um trabalho, mas meu trabalho é cuidar da minha cabeça e do meu corpo. Legal. Estou tentando, ainda estou meio ruim. Isso é um ponto excelente, porque é o que a gente falou, né? É muito comum as pessoas falarem, pô, eu estou num emprego legal, mas estou garantido, tenho meu salário no fim do mês, e será que eu decido fazer intercâmbio agora, eu espero alguma coisa, né? E se alguma coisa, às vezes nunca é alguma coisa, né? Eu acho que assim, o canal que eu criei no YouTube, eu criei naquela onda ali da crise dos 30 e poucos anos e tal, de ter olhado para trás e falado assim, caramba, né? Sei lá, os últimos 10 anos mais ou menos, eu não tenho memórias. Eu lembro de acordar, trabalhar e dormir de segunda a segunda e é isso, né? Eu trabalhei com várias coisas diferentes e sempre essa é a grande armadilha, né? De você falar, não, trabalha com um negócio que você adora, que você não vai trabalhar nenhum dia da sua vida, né? Na verdade, não. Você vai odiar as coisas que você adora, né? Porque a minha vida era trabalhar o dia todo. Então eu olhei para trás e falei, caramba, não tenho memórias, cara. Eu não lembro o que eu fiz. E eu criei o canal como aquela pessoa que, sabe, vai na academia e faz o pacote de 1 ano e fala, não, agora eu vou ter que ir, né? Então eu criei o canal para me forçar a ter essas experiências. E né, esse seu motivador aí de largar tudo, né? Que teve um momento que você falou assim, agora tem que largar tudo e fazer isso que você falou. Sim. Como é que você, para as pessoas que estão aqui, muita gente aqui está nessa fase de vou fazer intercâmbio e vou dar o pulo, né? O pulo para fora da zona de conforto. Sim. O que você diria para a galera aqui que está nesse momento? Eu acho que o principal ponto é que assim, não é largar tudo. Eu acho que esse largar tudo ele é ilusório, cara. A gente, às vezes, largar tudo na verdade, só largar o que te impede de fazer uma coisa diferente, de dar um passo além. Eu lembro, eu não sei quem aqui, a idade da galera, não sei quem lembra de um filme chamado Caçadores de Aventura. Sim. Alguém lembra? Do Keanu Reeves e tal. E daí tem uma cena muito legal no filme, onde, enfim, é um polícia e um bandido, e eles estão num avião, e o bandido pula com o único paraquedas que tem, e o polícia fala, pô, preciso pegar ele, mas eu não tenho paraquedas. E daí ele pula sem paraquedas para pegar o bandido no meio do ar e arrancar o paraquedas dele e assim, totalmente contra as leis da física. Mas eu acho que a vida tem alguns momentos desses, assim, onde você precisa dar esse pulo sem necessariamente uma segurança que vai te garantir ali, mas muitas vezes o que você considera uma segurança é o que te impede de crescer, né? O que tem sido para você mais desafiador? Cara, organizar a minha vida. Eu passei, como te falei, 15 anos da minha vida, onde eu sabia literalmente o que eu ia fazer a cada segundo do meu acordar até o meu dormir. Agora que eu tenho tempo livre nas minhas mãos, eu às vezes fico meio perdido de saber como que eu organizo o meu dia de uma forma saudável, né? Então eu estou tentando criar uma rotina numa vida sem rotina, para que eu não me perca, porque assim, o ócio ele é tentador, né? Então estou voltando a produzir mais para o canal. Agora eu tenho 3 projetos, né, na internet. Tenho o Rolê Gourmet, que é um canal de culinária com o meu amigo PC. Tenho Coisas que Nunca Vivi e o Coisas que Nunca Comi, que é um programa de viagens e tal. Quem me leva nesse, por favor. Esse é muito legal, né? A gente fez a primeira temporada aqui, a segunda na China e a terceira na Índia. Os vídeos estão indo agora no canal da Taste Made Brasil. É bem legal. Mas te falar, não tem nenhuma parte ruim, cara. Várias pessoas olharam pra mim e falaram, mas e agora, mano? Como que você tá fazendo? Eu tô feliz, cara. É ótimo. Então, e tudo o que você fez foi sair da sua zona de conforto, porque você tava lá, sabia direitinho a sua rotina, sabia exatamente o que você tinha que fazer, quanto ia entrar no final do mês, né? Como você ia pagar suas contas, como você ia organizar tudo. E de repente você falou, não, eu vou atrás de alguma coisa maior que isso, né? Que é o que todo mundo aqui pensa em fazer. Então você, às vezes, criar um desafio pra você que te coloca um pouco na relação que a gente falou antes de data, né? De até lá eu tenho que conseguir fazer essa tal coisa. E aí você trabalha no inverso, né? Até eu chegar lá que eu tenho que preparar para fazer
e tornar isso uma rotina, seja uma sequência de coisas, de atividades que você tem que tomar e se ocupar de alguma forma. E às vezes, de novo, para o intercâmbio, às vezes colocar a data é um desses pontos. Às vezes você colocar um objetivo que você consiga mensurar, que é uma coisa voltando ao Edu, dica de trabalho aqui. Você conseguir mensurar o que você vai fazer, te torna isso viável. E não é coisa, não é ruim, assim, mas é, por exemplo, correr 5 km, não é correr 3,5, não é correr 1, é correr 5 km, não é correr simplesmente. É muito fácil falar, vou correr, aí você corre daqui até ali e você correu. Então, quanto que eu vou correr? Por que eu preciso treinar, né? E eu acho que uma coisa que é muito importante em tudo que eu fiz, cara, eu já mudei de carreira, assim, umas 4 vezes na vida. E sempre era esse momento de quebra. E se você esperar esse momento ser perfeito, você vai esperar para sempre. Você nunca vai ter condições ideais para fazer alguma coisa. Eu percebi isso quando eu pedi demissão ano passado do Google no meu aniversário. Eu fiz 35 anos e eu falei, cara, acabou essa parte da minha vida. E sempre, aquilo é uma coisa que eu já estava construindo na minha cabeça há um bom tempo, mas eu sempre ficava falando, putz, mas falta eu fazer isso, falta aquilo, eu queria aquilo. Não existem condições ideais para você fazer absolutamente nada na sua vida. A condição ideal é você falar, pô, é hoje. Gente, ou é isso daqui. Acho que é o mais importante para todo mundo que está aqui do que a gente falou até agora. Nunca vai ter a hora perfeita, né? Você tem que... É isso que você quer? É hoje. É hoje que eu começo, é hoje que eu vou, é hoje que eu compro o meu curso, é hoje que eu compro minha passagem. Você tem que fazer. Começar. Eu acho que uma coisa que é legal de todo mundo ter a clareza é que você sempre vai sentir medo até o final de todos os processos. Eu acho que muitas vezes eu ficava na minha vida esperando, acho que Coisas que Nunca Vivi, ele é muito isso, né? Tinha várias coisas que eu falava, pô, tal coisa é interessante de fazer, mas eu tenho, sei lá, meio vergonha de fazer, eu tenho medo de fazer. Não teve nada que eu fosse fazer que eu não tivesse a sensação de despreparo até depois dela terminar. Então eu senti que isso faz parte do processo. Gente, obrigado então, Otávio, pelo seu tempo aqui. Eu tava aí conversando, né, ouvindo essas conversas aí das coisas que você nunca fez, das coisas que você nunca viveu, de sair da zona de conforto. Quando você foi pra Irlanda, e eu sei disso porque, né, a gente casou e tal, a gente mora junto e tudo mais, você teve um monte de coisa que você não fazia antes, que você já me contou. Você não cozinhava, hoje ele cozinha maravilhosamente bem, ganhou pela barriga, inclusive, tenho que confessar. Gatinho. Mas eu queria ouvir um pouquinho também, a gente queria ouvir um pouquinho também, de como que foi, assim, esse começo de intercâmbio para você, sabe? Quais foram as suas dificuldades, quais foram as coisas que você viveu pela primeira vez e o que mais você tem para dividir com a gente? Tem uma coisa que eu falo assim, por exemplo, quando a gente fala de projeto, não sei se quem já ouviu falar do termo que chama KISS. Keep it simple, stupid. Para mim, KISS é beijo. Alguém já ouviu falar desse termo? Não. Keep it simple and stupid significa mantenha de forma simples e idiota. Basicamente, essa é a tradução literal. E quando você fala de... Quando fala de trabalho, tá? Rapidinho. Mas quando você fala de métricas de trabalho, quando você fala de um objetivo, ele tem que ser um objetivo simples e estúpido. Por quê? Ele tem que ser um objetivo que você fala e todo mundo entende. Não tem esse negócio complexo que ninguém entende o que você está falando. E é muito difícil fazer isso, porque é fácil você se autocomplicar para fazer alguma coisa, né? Então, eu vou voltar de novo lá no meu começo de intercâmbio. Por que foram coisas simples que me marcaram? Porque foram momentos que mostraram que a gente também é humano e erra e se impressiona com coisas simples. Né? Sim. Então, primeira coisa, indo na rua lá de Dublin, eu vejo um monte de molequinho com a bochechinha rosa e parece todo mundo Harry Potter. E eu escrevi isso num blog, num post, né? Falei, todo mundo parece Harry Potter. E aí, foi bobo, mas as pessoas se identificaram, falando, nossa, realmente parece Harry Potter. E aí, essa bobeira fez as pessoas se sentirem mais à vontade. Foram essas bobeirinhas que foram mostrando o quão normal a vida pode ser num mundo que não parece tão normal, que você fala, nossa, é um intercâmbio, né? O que vai acontecer? E às vezes eu vejo gente perguntando pra mim assim, mas eu malho aqui todo dia, e como é que é lá? Falou, você vai malhar, só que você vai malhar em inglês, sei lá, workout. Você, né? É bobeira, assim, é uma coisa simples, mas volta aquilo que eu falei do keep it simple, né? Seja, às vezes é uma coisa muito simples e vai ser simples, e é isso que é o natural. A gente é simples, a gente não é complexo. A gente tenta se vender como complexo para criar uma percepção da gente, né? Isso é o que chamam de status aqui, né? Então, o simples é fácil, errar, mostra que você é humano, que é natural. Você se impressionar com, eu cheguei aqui e falei, caraca, que palco grande. Falei, é grande mesmo. Eu não tô, assim, chegando aqui falando assim, eu tô acostumado com esse palco. Não tô achando sensacional isso aqui. E isso mostra que a gente é humano também, sabe? Erramos coisas, a gente fica nervoso, tá vendo? Dá friozinho na barriga ali. Passou do horário agora, inclusive. Passei do horário, essas coisas, sabe? Agora. A gente faz isso. Isso é o que eu acho que foi pra mim, essas coisas simples, assim, sabe? De detalhes. Falou simples e bonito, Edu. Não, mas vamos lá, a gente tá super sem tempo. Infelizmente, a gente queria ficar aqui muito mais. A gente achou que fosse passar mais devagar, passou muito rápido. Passou muito rápido.
Isso aí. Tá? Valeu, Obrigada. gente. Até já já. E agora é a hora do nosso parabéns. Sim, porque pro nosso aniversário tem que ter bolo. Tem bolo, né? Todo mundo da equipe. Nessa data querida. Felicidades, muitos anos. Parabéns pro Incomplete. Felicidades, muitos anos dele. E pro Italinada! 1, 2, 3 e... Ai, jogou mais que no meu olho. Aqui, ó. Bombeiro, cadê o bombeiro? Eu fiquei com medo. A gente queria aproveitar para agradecer essa equipe linda que está aqui com a gente. Gente, por favor, aplausos. Por favor. Vamos fazer igual teatro. Vamos Fez fazer acontecer. Aê! Ai, eles foram lindos, eles vieram aqui ajudar a gente. Obrigada, vocês são incríveis. Obrigada a todo mundo que está aqui, que vocês são incríveis por estarem aqui. Quem veio pela segunda vez, quem veio pela primeira vez. A gente espera fazer muitos outros, ver vocês em todos eles. Ou ver vocês na Irlanda, né, que tem gente que está chegando daqui a pouquinho. Mas obrigada, foi lindo passar o dia com vocês. Foi lindo dividir um pouquinho disso tudo, né, Edu? E quero fazer a mega selfie agora com vocês. Por favor, Agora o nosso mega fotógrafo aqui. 3, 2, 1. Valeu de novo, valeu.